garoto? Maceió, como é que tá o clima aí? Nossa, maravilhoso. Coisa boa. Então, Steve, a ideia dessa live, né? A gente já trocou ideia algumas vezes sobre nova medicina germânica, sobre esses conhecimentos de ponta, e aí eu pensei da gente começar falando um pouco da nova medicina germânica e depois trazer também a questão da física quântica, da psicologia quântica em relação à saúde, o poder, né, da cocriação que a física quântica ajuda a gente a compreender o processo da cocriação e o poder disso na nossa saúde. Correto. Bora lá, então? Vamos lá. Você quer dar mais 2 minutinhos aí, o pessoal acabar de É, chegar, porque o vamos, Instagram tá vamos esperar mais todo. um minutinho, o pessoal está entrando aí, né? É bom. Senão o pessoal perde um pouco da introdução. Lógico que nós não vamos esperar todos, porque a gente não sabe quem vem e quando vem, né? É, E tem um ditado que é muito interessante, né? Que eu utilizo muito, né? Quem chega pontualmente não pode pagar por quem atrasa, né? É é, até injusto. é verdade. Vamos dar uma tolerânciazinha de um minuto e a gente vai. Até mesmo porque esse assunto é muito importante, né? Hoje é imprescindível, né, a gente ter essa nova visão realmente, né, do que é a saúde, como podemos manter, né, a nossa saúde, com É. outras alternativas que não sejam as que a gente sempre recorreu, né, as tradicionais. E assim, eu acho importante a gente considerar que o conhecimento humano, ele vai mudando com o passar dos anos. Então, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, uma época, né? Aí Nicolau Copérnico percebeu que a Terra era redonda, né, acompanhando os navios e tal. Só que quando ele percebeu isso, o mundo não estava preparado para essa informação. E aí, entre morrer queimado e dizer que ele estava enganado, ele preferiu falar que estava enganado naquela época, né? Mas futuramente foi comprovado que ele estava certo. E essa informação que a nova medicina nos traz, que eu quero compartilhar hoje com a gente e com um presentinho no final, no momento oportuno que eu citar aqui, coisas simples para as pessoas poderem fazer autocura, eu quero dar de presente para quem tiver interesse, né? Quando chegar o momento de falar disso. Mas eu comparo a nova medicina germânica na saúde como é tipo a pílula do Matrix. Qual que é a da verdade? É a vermelha? Então, É a da não me vermelha. recordo. Enfim, eu acho que é vermelho. Manda escolher a pílula da ilusão e a pílula da verdade. A nova medicina é a pílula da verdade, que seria também equivalente à descoberta de que a Terra é redonda. E a gente ainda está vivendo e funcionando dentro de um paradigma de saúde equivalente a achar que a Terra é plana. Exatamente. É importante isso aí, Márcia, você fazer essa colocação, porque em toda a área, né, a gente não pode ficar, o que eu sempre falo, né, nós não podemos ficar presos em teorias que já são até ultrapassadas, né? A gente sempre tem que estar reteorizando o que já existe, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então a gente tem que estar nesse processo. Então a gente ficar preso em coisas às vezes que já são obsoletos, né? Por medo ou por falta de confiança, é um risco tremendo, né? E uma coisa que é importante deixar bem claro aqui, principalmente você que vai passar alguns exercícios, né, de autocura, é muito importante a gente entender, tá? Que ter saúde é diferente de não estar doente, tá, gente? Ter saúde não é. Às vezes você não tem um sintoma de uma doença, não quer dizer que você está saudável. Então, essa nova visão que nós vamos trazer para vocês, ela também ela é muito ampla e ela olha também para isso aí, né? Porque nós podemos estar doentes, né? Estar com a causa ali, apenas não ter sido sintomatizado ainda. Uhum.
Sem dúvida. É também um conceito integral, né? De uma visão inteira, holística. E, assim, tem 9 anos, Steve, que eu comecei a entrar nesse universo aí da nova medicina. Aliás, há 9 anos atrás, eu estava num congresso em Curitiba com o Alessandro, meu marido, para quem não conhece, e o tema do congresso era Ciência, Consciência e Espiritualidade. E na primeira palestra desse congresso, que já rachou a cabeça da gente no meio, assim, dizia que a gente morre do jeito que morre, porque a gente acredita que deve morrer, porque a gente come lixo e porque a gente é estressado. Que na verdade a gente não tem que morrer. Aí eu falei, não, peraí. Então, é que a gente pode ser eterno? Como é que é isso? Pelo amor de Deus, que eu voei lá de Goiânia para escutar uma insanidade dessa. Primeira coisa que me ocorreu, né? Mas aí depois isso foi explicado, que tem vários estudos na biologia comparando o nosso organismo com o organismo de passarinhos, e aí eles chegaram à conclusão que a gente deveria viver de 250 a 300 anos com saúde. E a gente morre em média aí com 75 a 85 anos e assim, adoecidos, né? Galera, a partir dos 30, 40 anos começa a necessitar de usar medicamentos, né? E uma qualidade de vida, às vezes, complicada. Tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para ficar feliz, tem que tomar remédio para acalmar. Então, então assim, só para concluir essa informação de que a gente não tem que morrer, a ideia é quando a gente consegue despertar nossa consciência num grau de se conectar com uma inteligência maior, com o todo, com Deus, dê o nome que para você fizer mais sentido. No momento que você que você deve morrer, você está concordando, está ciente disso. E que na época, isso há 9 anos atrás, que havia algumas pessoas no mundo com mais de 250 anos, mas ficavam caladas, porque se elas contassem, elas estariam ferradas. Igual o Nicolau Copérnico lá, quando ele falou, gente, Exatamente. a Terra é redonda. E a galera falou assim, vamos fazer um churrasco, a carne será você. Eu vou falar, A eu Terra... vou me manter vivo, né? Mais ou menos isso. Foi eu tive uma alucinação, enfim. E aí, Steve, é muito bacana porque mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, eu conversando com um amigo meu de descendência oriental, ele comentou que a avó dele, que tinha 100 e poucos anos e era lúcida, para conversar algo com a família, algo importante. Ela morava na casa de um dos filhos, e aí vieram os filhos, os netos, né, os agregados, e ela falou para o pessoal assim: eu chamei vocês aqui porque eu quero me despedir de vocês. Chegou o momento de eu morrer, eu não quero que vocês sofram, eu estou em paz. Eu tive uma vida muito boa, minha vida trouxe muito aprendizado, eu sou muito feliz, eu só tenho a agradecer, eu estou em paz, não precisam sofrer. E diz que em alguns momentos assim, das palavras sábias, lúcidas e serenas dela, algumas pessoas marejaram o olho, mas tudo assim, muito equilibrado, muito tranquilo. E o pessoal foi embora assim por volta de umas 9, 10 horas da noite, e ela morreu meia-noite Caramba. daquele dia. E aí, quando esse amigo meu me contou, eu falei, gente, olha o treco lá daquela palestra maluca de anos atrás se confirmando. Ela não tinha mais de 200 anos, mas ela já era uma centenária lúcida, conectada com o momento dela partir, Que partindo em interessante. paz, Que né? interessante isso aí. Só retornando aqui a um ponto que você falou, né, dessa visão mais ampla, né, ou holística, né, da questão da saúde. E eu falei para você que a gente sempre tem que estar atualizando, né, todas as teorias, todos os pensamentos, né, até mesmo que a época hoje é outra do que era há 100, 200, 1000, 2000 anos atrás, né?
O Hipócrates, que foi o pai da Pai da medicina, né? medicina. O pai da medicina, ele falava o seguinte, né? Que o seu alimento seja o seu remédio, né? E ele se referia ao alimento mesmo, né? A comida. E nós entendemos, né, que nós temos outros corpos que também precisam ser alimentados, né? Então, eu acho que essa frase dele é muito atual e vai ser eternamente atual, porém a gente tem que ampliar essa visão, né? Então nós temos que alimentar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo energético, né? O nosso corpo mental. Então por isso que é importante não também nós preocuparmos com a nossa alimentação, a nossa comida, mas também a alimentação de uma forma geral, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, né? Com quem nós convivemos. Então isso é muito importante para fazer essa alimentação saudável em todos os nossos corpos, né? E aí vai totalmente em conta com aquele tripé que a palestrante que se chama Vaneila Vanilda, lá desse congresso, citou, né? Para a gente, por exemplo, quando chegar o momento da gente deixar esse corpo de carne e osso para deixar em paz, a gente precisa do tripé, despertar a consciência, parar de comer lixo. E aí vem essa frase do Hipócrates: não somente lixo físico, mas os outros Justamente, também, os exatamente. lixos emocionais, os lixos mentais, os lixos energéticos, e não ser estressado, que tem a ver com os lixos emocionais. Com certeza, você sabe muito bem, como professora de psicologia, né, uma das grandes mestras que nós temos aí, né, que o quanto as emoções negativas intoxicam o nosso corpo, né, talvez até mais, né, em alguns casos, do que um alimento ruim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, esse é um ótimo gancho para eu entrar com a ideia da nova medicina da Terra redonda, da pílula da verdade do Matrix. Que Conexão, é tá o vendo? seguinte, Conexão total. mental. Gente, a gente não combinou nada. A gente falou assim: Não vamos fazer daquele jeito, sem combinar precisa nem no combinar fluxo. nada. Pois é. Então, Steve, a nova medicina surgiu com um médico alemão, por isso que fala nova medicina Germânica. germânica, Dr. Hammer, depois que ele perdeu o filho único dele com uma bala perdida. E ele apresentou um câncer no testículo e a esposa dele apresentou um câncer nos seios. E tem algumas literaturas que falam que também no ovário. É, e ele era oncologista pesquisador. E ele já tinha sido cirurgião também, porque na Alemanha a medicina não é igual aqui no Brasil, que você faz uma especialidade geralmente só e segue ela a vida toda. Na Alemanha você faz mais de uma. Enfim, e aí ele pensou, ué, mas eu e minha esposa apresentamos câncer meses após a perda do nosso filho nos aparelhos reprodutivos, será coincidência ou será que existe alguma lógica biológica? E assim começou, tá? Então, para ser sucinta, gente, com todas essas descobertas maravilhosas do Dr. Hammer, que faleceu há pouco tempo, não sei se foi ano passado ou retrasado, acho que foi ano retrasado, ele entendeu que existem leis biológicas que hoje a gente pode denominar que nós temos um mapa psicobiológico, onde toda doença que nós temos, ela ou é causada por um trauma físico, ou uma subnutrição, ou uma intoxicação, um envenenamento, ou um impacto emocional negativo. Que, para homenagear o filho dele, ele chamou de DHS, que era Síndrome de Dick Hammer, o nome do filho dele, que também tem algumas linhas teóricas que chamam de biochoque, mas enfim, é um impacto emocional negativo. Que significa o seguinte: mais ou menos 96% das nossas enfermidades são consequências de impactos emocionais negativos. Porque aproximadamente 4% das enfermidades da vida de uma pessoa é que vão ocorrer decorrentes de trauma físico ou intoxicação
ou subnutrição. Subnutrição, então, muito pouco. Poucas doenças estão ligadas à subnutrição. Doenças, assim, puramente ligadas à subnutrição. É porque eu não estou me lembrando aqui de quais são, mas são até poucas. E aí, Steve, com isso, nós ganhamos uma grande autonomia. Porque se nós descobrimos, se nós aprendemos a fazer essa leitura biológica, nós aprendemos a identificar esse mapa psicobiológico, a gente tem autonomia sobre a nossa saúde, sem precisar de medicamento. Muitas das vezes, sem precisar de um especialista para nos auxiliar, se nós entendemos essa lógica. Hoje mesmo, por exemplo, uma paciente fixa que eu estava atendendo chegou dizendo que estava passada, assim, porque tinha acontecido uma situação de um filho que mora fora, que mora no outro país. Ele estava em trânsito entre uma cidade e outra, e ele ficou um tempo, assim, mais de 3 horas, sem falar com ela, sendo que ela mandou mensagem para ele no WhatsApp, no Telegram. E aí ela ficou super preocupada, até porque ele teve um problema renal há pouco tempo atrás, que para ela já foi assim desgastante, porque está longe, enfim. Não é uma criança, mas é um jovem, né? Ali na faixa dos seus 20 anos. E quando ele apareceu e deu sinal de vida, ela disse que sentiu cólicas uterinas. Sabe por quê? Porque o útero tem uma correspondência com a questão de filho, obviamente. E aí, para essa conta não ficar mais cara, a gente entende o que aconteceu com aquele organismo a partir daquela emoção, do medo, do que podia estar acontecendo com aquele filho, e a gente pode evitar qualquer outro problema ligado a esse impacto emocional. É interessantíssimo. Essa é uma história que aconteceu agora há pouco, hoje, que eu Não, estou contando. Mas interessantíssimo. tem N histórias. Eu sempre comento assim, esse impacto emocional que o Dr. Hammer identificou, ele não é qualquer impacto emocional, não é qualquer coisinha. É um impacto emocional significativo, aonde acontece uma tríade, mente, cérebro e corpo, com o órgão correspondente. Então, você percebe o mundo com a sua mente, com o seu raciocínio. E isso tem um caminho sináptico no seu cérebro. Isso marca um caminho sináptico no seu cérebro. E essa parte do seu cérebro que está fazendo o caminho sináptico daquele filho que está sumido há 3 horas ou de qualquer outro tipo de impacto emocional, ele tem órgãos correspondentes por significado. Né? Filho pode ser útero, pode ser ovário, pode ser peito, pode ser dependendo do significado que você atribui, que eu quero dar um exemplo já sobre essa história de significado. E aí, com essa tríade mente, cérebro, corpo, você instala, então, o que na nova medicina nós chamamos de programa biológico especial sensato. Porque na nova medicina, o Dr. Hammer entende assim, que doença nem é uma palavra muito apropriada. Porque o corpo não é burro, o corpo não adoece. O corpo, ele starta um programa biológico especial Ele sensato. reage. É uma A reação, e reação, é a sim. melhor reação possível, porque se ele Sim, não fizesse isso, a gente criaria um edema cerebral e poderia morrer em sim. minutos. Mas como o cérebro é um órgão vital, né, muito nobre, ele é como se ele delegasse aquele problema para um órgão correspondente. Aí a gente faz gastrite, faz cólica, faz rinite, faz um monte de coisa que são esses programas biológicos especiais sensatos. Márcia, é tão interessante isso, porque a gente sabe que a função do inconsciente nossa na verdade, nos manter vivos e nos proteger, né? Então, tudo que ele faz é, de alguma forma, como uma proteção, né? E olha tanto que é interessante isso. Ontem, nós fizemos uma live, né, a respeito
do masculino e feminino, só que foi em um outro contexto, né? Foi no contexto relacional de casal. E de ontem para hoje, né, eu utilizo algumas técnicas, né, quando eu vou entrar em algum tema, eu utilizo algumas técnicas, né, eu trabalho com a técnica de acesso inconsciente, baseado nos princípios do aprendizado acelerado, da sugestopedia, não sei se você já ouviu falar, que foi criada pelo Lozanov, que é um psiquiatra. Então eu utilizo isso aí, e aí as coisas acabam ficando claras, né? Acaba vindo o que eu preciso, né? E me veio, associei essa questão, né, do masculino e feminino, baseado nessa proteção inconsciente, né? E olha o tanto que é interessante, o tanto que analisando a gente pode ver isso aí, como o inconsciente ele nos protege ou ele nos atende, né? Porque o inconsciente, nossos programas inconscientes são o nosso piloto automático, nos levam, né, para o caminho que ele foi programado, né? E a gente estava falando justamente disso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, né? De mulheres que numa relação acaba ocupando o papel masculino, né? Ou se envolve com uma pessoa com energia muito feminina, ou ela acaba e automaticamente acaba assumindo o papel masculino. E eu notei, né, no decorrer, que automaticamente o inconsciente leva essa pessoa a ter uma postura, no caso da mulher, mais masculina, né? Como eu falei ontem, muda o cabelo, muda a roupa, muda os trejeitos, sem perceber. É o inconsciente mostrando. Eu associo isso aí com a questão, né, da própria perpetuação da espécie, né? Precisa de homem e mulher. Como ela está enxergando ali a energia feminina no companheiro, ela precisa se transformar no homem, né? Isso é inconsciente. E nesse caso, o que que acontece? A pessoa começa... O que que o inconsciente entende? Então, se você é um homem, correto? Se você tem a energia masculina, você precisa eliminar tudo que é do feminino. E aí é onde vem, onde eu notei que começam a aparecer os cânceres de mama, tá? Os problemas no útero. Quando eu estou trabalhando com a pessoa, que eu começo a conversar com ela e eu percebo isso aí, essas questões, eu tenho ali um formulário, né? Que eu elaborei para detectar, eu tenho algumas questões, né? Algumas formas de detectar esse desequilíbrio energético, né, do masculino e do feminino. Quando eu detecto numa mulher, por exemplo, que ela está num relacionamento com uma pessoa da energia feminina e a energia masculina dela está muito acima, primeira coisa que eu faço, se tiver um tempo, tá? Eu já peço para ela imediatamente fazer uma mamografia, e é 100%. Então eu já vou afirmar para vocês aqui uma coisa. Lógico que não existe publicação, nós não somos donos da verdade, né? Mas com estudo de casos, tá? Análise de casos. Eu vou afirmar para vocês. Se uma mulher tiver com a energia masculina muito aflorada, ou estiver num relacionamento onde ela tomou a postura essa postura masculina, pode anotar no calendário, tá? Você pode até anotar aí também, mas se quem tiver aí for terapeuta, anota no calendário. 2 anos e a pessoa pode fazer uma mamografia que vai achar alguma coisa lá. Uhum. Ou no útero, tá? Vai vir alguma coisa. Isso eu estou afirmando para vocês. Então, isso na verdade, mas só complementando, na verdade é o inconsciente protegendo ela. Entende? Se ela precisa, protegendo ela e protegendo a perpetuação da espécie. A espécie precisa perpetuar, precisa ter um homem e uma mulher. Se ela é o homem na relação, ela vai ter que eliminar seio, útero, tudo que faz parte do feminino. Bem isso. E aí, como isso seria antinatural, porque biologicamente ela está no corpo feminino, paga Isso, um preço. Paga-se um preço. exatamente. Falando isso, eu me lembrei de 4 situações de mulheres que eu atendi, 2 com amenorreia, e Uhum. assim, casos onde uma era mãe solteira, a outra também estava solteira e com muitas frustrações em relacionamentos. É como se o organismo tivesse entendido assim, ser mulher não é conveniente, não é legal, então vamos já cortar a menstruação. Né? Assim, Exato. entrando com menopausa precoce, né?
Enfim, e outros dois casos que eu não atendi, mas de pessoas próximas de mim, de separação conjugal. Você disse que fez live ontem sobre relacionamento. Duas separações ocasionadas por infidelidade da parte dos maridos. E numa apareceu uma doença óssea, noutra apareceu uma doença na bexiga, sendo que o contexto seria o mesmo, né? Ambas descobriram uma amante, houve todo um desgaste e o relacionamento acabou. Só que qual que é a diferença? É a percepção, é a parte mental da tríade que eu falei, mente, cérebro, corpo. Numa, provavelmente o significado de ser traída foi o que ela tem que eu não tenho. Se sentiu desvalorizada. Aí o problema foi no osso. Porque lá no mapa psicobiológico descoberto pelo Dr. Hammer, problemas musculares, articulares e ósseos são ligados a contextos de desvalorização. Numa maneira geral, sistema músculo-esquelético. Mas sabe aonde que era o principal problema? Em qual região do sistema músculo-esquelético que era o principal problema dessa mulher que teve problema ósseo? Chuta. Ah, Chuta uma parte da mulher assim, que é muito ligada ao feminino. Pode errar, dá vontade aí. Chuta aí, Steve. quadril? Quadril. Probleminha no quadril. Probleminha, assim, para ser singela. Um problema que levou a quase uma paralisia total. Porque Caramba. aí, porque aí afetou as pernas, mas a dor era no quadril, que é uma área muito feminina, né? E na outra, o problema foi um problema assim estourou uma queda de bexiga. Agora, a bexiga já tem uma outra conotação. Tem uma conotação. O que que os animais fazem para demarcar território? Sim. Urina. Xixi. Sim. Pois é. Aí o que que aconteceu? O que que ela perdeu? Perdeu Sim. Território. território. Sim, todo Ela sentido. sentiu o seguinte: invadiram o meu território. A fazer xixi era pouco, a bexiga tinha que sair para fora. Olha Aham. que loucura Sim. que é o nosso Sim. funcionamento psicobiológico, Com né? certeza. Então, assim, meus queridos, minhas queridas que estão aqui nos escutando, o corpo da gente é um ser fofoqueiro. O que seu corpo está te contando que você está precisando curar, que você está precisando ressignificar, que você está precisando liberar? O que seu corpo está contando que não está legal na sua vida, na sua percepção e no seu coração? Tem uma frase da nova medicina, da primeira formação de nova medicina que eu fiz, que a médica falava o seguinte: aonde a consciência não resolve, o corpo entra em cena se sacrificando. Sensacional, Márcia. E é interessante você falar isso aí, porque é justamente isso, né? A doença física, na verdade, ele é o sintoma de uma causa muito mais profunda, né? E a medicina tradicional, ela trata, né, o sintoma. É por isso que eu vejo hoje que não que um seja mais importante do que o outro, mas um complementa o outro, né? O que eu sempre falo, né? Nós estamos num momento agora que é impossível se trabalhar sem essa união, né? Sem essa equipe multidisciplinar, né? Para trabalhar sintoma e causa, porque também as duas coisas são importantes, né? Tem até uma frase, você falando isso aí, vou até puxar o gancho, né? Uma frase do Racionais MCs, né? Que fala o seguinte: o caminho da cura pode ser a doença. Então a doença, na verdade, está te mostrando que você tem algo a curar, mas é lá atrás, não é no sintoma. As Então, constelações falam uma coisa super bacana para nós. Elas falam assim: toda doença é um mensageiro. Quando você escutar a mensagem, ele vai embora, porque aí ele cumpriu a missão. só fazer uma análise, passar aqui uma análise pessoal que eu fiz, né? É muito interessante, eu falando dessas questões dos problemas, né, nos órgãos, né, que representam a feminilidade, né, representam o feminino, né, seio, útero, né, especial. E hoje nós podemos ver, hoje eu falei que da questão
do câncer, do tumor, né, que aparece, né, nessas situações. E hoje nós vemos a taxa de mortalidade por câncer, os cânceres hoje nas mulheres, primeiro lugar, mama, segundo útero, terceiro colo retal. Né? Isso aí é dado da Sociedade Brasileira de Ginecologia. E é interessante porque taxa de mortalidade, primeiro lugar, região sul e sudeste. Né? Segundo lugar, vem região centro-oeste, que na verdade era muito, até poucos anos atrás, estava bem lá atrás, e agora já colou na região sul e sudeste. E lá atrás, região norte e nordeste. E qual foi a análise que eu fiz? Porque a gente vai montando o quebra-cabeça, na verdade. É como eu falo, no princípio tudo parece sem sentido, mas quando a gente vai montando o quebra-cabeça, a gente vai vendo sentido em tudo, né? Que tudo vai se conectando, como um quebra-cabeça. Então, o que acontece? Região sul e sudeste, isso é lógico, né? Que são regiões mais desenvolvidas, mais avançadas em todos os aspectos, elas estão à frente culturalmente. Então, essa questão da mulher ocupar um papel mais masculino, isso aí já está bem à frente, correto? Centro-Oeste ainda era mais atrasado. Só que ele veio colando. Hoje o Centro-Oeste já está bem, cabeça bem aberta, vamos colocar assim. E acabou muitos tanto em relacionamentos quanto a mulher sozinha também ocupando um lugar muito masculino, né? E o que aconteceu? Aí vieram essas questões, né? Dos ataques aos órgãos que representam o feminino. E agora veja bem o mais interessante: região norte e nordeste está lá atrás. Por quê? Porque culturalmente eles têm uma cultura ainda muito machista, onde a mulher é mulher e o homem é o homem. Não que isso seja legal, não estou defendendo isso, não. Só Isso estou pode ter falando. outros problemas. A gente está falando Isso, pode ter dos outros órgãos problemas. Eu estou falando femininos. aqui para gente como é que a gente tem que analisar as coisas, todas as situações, de uma forma mais profunda. Entende? É onde entra o trabalho terapêutico, que ele vai analisar a coisa de uma forma mais ampla, né? Como você mesma colocou, de uma forma holística e de uma forma mais profunda. Olha o quebra-cabeça que isso aí dá. E ainda tem mais coisas. Eu estou trazendo aqui algumas coisas bem que eu analisei. Isso aí é análise pessoal, tá, gente? Isso aí não está em material nenhum, não está publicado, não está escrita. Eu estou trazendo para vocês análise pessoal. E depois, daqui um pouco, eu vou trazer um estudo de caso que a gente fez, muito interessante, que também, infelizmente, como ele incorre na medicina, né, nós não temos autorização para publicar e nem para falar, e foi também bem uma análise informal, mas é muito interessante, vai trazer luz para todo mundo que trabalha na área e para todo mundo também que quer cuidar da sua saúde, principalmente as mulheres, tá, gente? Sem dúvida. E olha só, tem um sentimento muito comum, básico para todos nós, e ele é a primeira grande porta de entrada para qualquer enfermidade ou programa biológico especial sensato, que é o medo. Agora, se a gente parar para pensar o cenário atual que a gente está vivendo, né? Essa situação excepcional que estamos vivendo no planeta Terra, né? Todo mundo sentindo medo de uma nova doença. Aqueles que sentem um medo demasiado. Gente, não acredita na gente não, tá? Vocês que estão aí, começa a analisar, começa a pesquisar em torno de vocês. O Steve tá rindo porque ele já sabe o que eu vou falar. As pessoas que têm mais medo de ter a doença, infelizmente, geralmente são as pessoas que têm a doença. E nisso a gente já conecta com a questão da cocriação da física quântica. Porque se você está com medo de um problema, você tá conectando o quê? Você está alimentando o quê também, né? Então, é algo assim... Ah, mas o vírus está aí, nós temos que nos cuidar. Sim, nós temos que tomar os cuidados normais, né? Primeiro cuidado é com a sua saúde mental, com a sua imunidade, você se alimenta bem. Eu sei de gente assim que se alimenta mal, que bebe pra caramba, que fuma e que tá morrendo de medo neurótico com duas máscaras na cara, não conversa com ninguém, mas fumando, bebendo, comendo lixo, morrendo de medo, estressado. Mas Não faz o menor sentido.
Só antes que eu esqueça aqui, traz aí para nós aquela pesquisa onde mostra que a cada 5 minutos de medo, nós abaixamos o nosso sistema imunológico por 6 horas, não é isso mesmo? Nossa, vou caçar, vou caçar. Estava registrado num congresso de 2020, se não me engano. No começo de 2020, um congresso em Miami, um dos médicos que eu sigo, né, que traz essa medicina mais de ponta, ele postou lá os gráficos mostrando, né, baseado nos exames que foram feitos na pesquisa, que nós, a cada 5 minutos de medo, nós rebaixamos, nós desgastamos o nosso organismo de forma que a nossa imunidade fica rebaixada por 6 horas. 10 minutos de medo é o suficiente para você passar o dia inteiro descoberto, com a imunidade baixa. Aí é onde vem o vírus e mata, né? Então a É, pessoa assiste o jornal e aí fala que tá aquele entupido o hospital e que tá morrendo gente, não sei o que, ela baixa a imunidade, sai, pega o vírus e morre. É isso mesmo? Mais ou menos exatamente. isso? Mais ou menos bem isso. Porque Não aí que a são gente, ó, gente, ó, peraí, notícias. só um minuto mais. Não que nós estamos defendendo, tá? Não que nós estamos defendendo de forma alguma não tomar os cuidados. Por favor, gente, nós temos que tomar todos os cuidados, Sim, sim, sim. todas as medidas Nós orientadas temos pelas autoridades sanitárias, porém, nós não podemos deixar esse medo tomar conta, porque ele vai rebaixar o nosso sistema imunológico e mesmo com os cuidados nós vamos pegar e vai morrer, seja o vírus ou qualquer outro problema de saúde. o maior cuidado, o primeiro cuidado e maior cuidado é você estar equilibrado emocionalmente, é a sua saúde mental. Se você não estiver com a sua saúde mental, a gente tá no meio de umas Olimpíadas. Olha tudo que está acontecendo, né? Atleta que não está dando conta de continuar por questões de saúde mental. Aí vem outro atleta, lá o cara do tênis, como é que é o nome dele? Não sei das Djokovic. O cara vai e fala assim: atleta de alta performance tem que ficar numa boa com pressão, porque nenhum atleta é top de linha sem pressão. Ok. E ele fala assim: o que a Simone Biles fez é péssimo, errado, não sei o quê. Passa 3 dias, ele dá um mega piti, prejudica a equipe inteira, porque ele mesmo não teve equilíbrio emocional. Então, gente, a saúde mental é algo assim. Às vezes a gente só percebe, porque nós ainda vivemos num paradigma muito materialista, nós damos muita bola só porque é visível e palpável, mas às vezes a gente só percebe o grande poder da nossa mente sobre nós, para o bem ou para o mal, quando a gente